Oi, gatas! Eu sou a Mônica. Vamos conversar um pouquinho sobre a parte mais teórica da nossa prática passada? Então, se você não viu o vídeo, volta lá, dá uma olhadinha na nossa prática da sensibilização corporal. E o que essa prática ela traz para o nosso entendimento? Quando a gente experimenta coisas, independente do que quer que seja, a gente traz o reconhecimento da potência dessas coisas. Então, por exemplo, se você experimenta algum sabor, né, diferente, você reconhece a partir desse experimento a potência daquele sabor, se é um sabor que vai te agradar muito ou é um sabor que você não gosta. Se você experiencia um ambiente diferente, vamos supor alguém que nunca foi numa praia e de repente põe o pé na areia e sente o mar, você experiencia a potência daquele ambiente e como aquilo vai te trazer algo importante para você ou como você vai se colocar naquele espaço. A mesma coisa serve para o nosso corpo. Quando a gente experiencia coisas através do nosso corpo com presença, a gente começa a reconhecer as potências desses experimentos. Tá dando para entender mais ou menos aonde a gente quer chegar? Ampliar essas percepções, né, tanto corporais como emocionais, mentais, ampliar essas percepções, principalmente no corpo, deixa a gente mais receptivo a isso tudo, porque aquilo se torna mais familiar. Então, quando você começa a explorar essas experiências, essas sensações, a gente vai se tornando mais acolhedor, mais receptivo, porque é como se a gente fosse já sabendo o caminho, onde é que aquilo vai nos levar. Enquanto a gente existe nesse mundo, a gente experiencia coisas. E nós temos algumas possibilidades dessa existência, né? Uma existência mais presente, onde a gente se entrega para as emoções, para os pensamentos, para as sensações, ou uma existência menos interessante, onde a gente fica muito fechado a possibilidades, a coisas novas acontecerem na nossa vida. E isso é uma escolha que a gente faz em relação àquilo que está acontecendo. É claro que aqui a gente não pode negar questões sociais, econômicas e tudo mais. Mas esse não é o ponto dessa conversa hoje. O que eu quero trazer aqui é uma permissão para que o corpo adentre esses espaços antes irreconhecidos. Como se... Essa palavra existe? Vamos usar a palavra desconhecido, vai. Acho que cabe melhor aqui. Exatamente nessa proposta e nessa intenção. Quando a gente ocupa e adentra esses espaços que a gente não tem muita ideia sobre ou não existe ou não existe, a gente possibilita que o nosso corpo vá sentindo aquilo tudo de uma maneira nova, entendendo, integrando e se familiarizando, para que nas próximas vezes, nos próximos acontecimentos, a gente já vá reconhecendo tudo aquilo. É como uma pessoa que sempre viveu coisas boas. Ela acha um pouco estranho quando acontece coisas não tão boas assim, não é mesmo? A mesma coisa para pessoas que viveram geralmente numa dificuldade, quando tem uma coisa boa acontecendo, acha aquilo estranho. Então, o interessante de você se expor a situações diferentes do teu cotidiano é você ampliar a tua percepção das coisas do mundo. E nesse crescimento, nessa forma mais ampliada, você possibilita saber como lidar melhor com cada situação dessas. E o seu corpo ele vai expressar essas sensações, tá? Ele vai expressar com
familiaridade com relaxamento, ou às vezes é uma situação que não é tão interessante assim, mas que você já tem um reconhecimento, você meio que vai com mais cautela, já sabe o que está ali para acontecer. O medo, ele não te fecha, ele não te esconde dentro de uma armadura que você cria, uma rigidez corporal. Você consegue lidar com as dificuldades com mais tranquilidade, porque você já tem uma breve noção do caminho que você tem que percorrer para sair daquela sensação. Então, quanto mais a gente evita viver situações que são desagradáveis, quem sabe menos a gente possibilita se preparar para a vida de verdade. E isso tudo numa questão corporal, a gente consegue trabalhar em práticas, né? Estimulando movimentos diferentes, estimulando movimentos que trazem conotações de sensações, né? Então, por exemplo, durante uma prática física, onde a gente está querendo explorar e reconhecer diferentes situações, a gente consegue perceber movimentos que nos trazem mais ansiedade, mais depressão, mais felicidade, alegria, mais caos. Então, tudo isso a gente consegue estar realizando com estímulos diversos, assim, diferentes. E esses estímulos possibilitam um breve relacionamento com as sensações que a gente não está acostumado a ter. É isso que o convite para reconhecer o seu corpo te traz. Uma possibilidade. Uma possibilidade de, quem sabe, não ter que viver aquilo de fato com uma problemática, mas uma possibilidade de você experienciar doses de sensações para se familiarizar com o meio em que você vive. Espero que tenha trazido um pouquinho aí de saber para esse dia e a gente se vê na próxima. Até!